Olá, sou a professora Josinalva e a nossa videoaula de hoje trabalharemos a unidade 2 da disciplina Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica como princípios educativos. A nossa temática envolve inovação e prática docente. Inovação parece ser a palavra mais falada dos últimos anos, certo? Mas o que significa de fato inovar? Nem sempre inovar significa criar algo novo, dizer algo que nunca foi dito antes e muito menos pensar de forma complexa, mas sim pensar de forma diferente. Alguns processos na nossa vida já estão bastante automatizados, por isso nem sempre pensamos na possibilidade de fazê-los de forma diferente. E é aí que se destacam os inovadores. Pegar algo que já existe e dar a isso um novo significado, uma nova aplicação e um novo sentido faz parte do processo de inovar. E em uma sociedade que tudo muda tão rapidamente, como a gente vê hoje em dia, informações, tecnologias, tudo está mudando tão rapidamente, é normal que se valorize tanto os pensamentos inovadores, e especialmente aqueles que afetam positivamente a vida das pessoas. Esse sim é a inovação que nós procuramos, essa inovação em que a gente procura trabalhar dentro da nossa prática docente. Uma inovação que vai afetar positivamente a vida dos nossos alunos, a vida dos nossos educandos. Então, para falarmos em inovação, vamos ver o conceito que, segundo Cardoso, 1997, ele diz que a inovação não é uma mudança qualquer, mas implica ruptura com a situação vigente, sendo uma ação deliberada e conscientemente assumida, algo que muda o instituído no seu essencial. Então, pensando na realidade do país, do mercado, da educação e especialmente nos modelos educacionais, como pensar em inovação na educação? Um ponto de partida é pensar que não necessariamente a inovação na educação precisa ser feita por meio da simples inclusão da tecnologia. Quando a gente fala em inovação educacional, inovação da prática pedagógica, inovação da escola, a gente nos remete logo à questão da inclusão da tecnologia, computadores, internet na sala de aula, mas entender que essas são ferramentas importantes no abandono da padronização da educação tradicional. Precisamos apenas entender isso, e que ela não significa ser essa inovação. Inovação, muitas vezes, não exige que se mude o todo, que se mude tudo, não precisando necessariamente ser algo novo a ser inventado ou original. Podemos inovar fazendo melhor a mesma coisa, só que de outra forma, é isso? Facilitando a compreensão e possibilitando a formação integral do aluno, criando novas possibilidades, porque quando eu crio, eu assumo uma forma de fazer, que é melhor do que a anterior, é inovar para o melhor. Nesse caso, remete o inovar, o fazer diferente, a compreensão de agregar melhoria ao processo anterior, implicando ir mais adiante, uma vez que dá relevância ao que já é feito, envolve ação e comprometimento com o sujeito da aprendizagem. A gente pode perceber, através de alguns exemplos que eu trouxe aqui para dar para vocês, que essa inovação não necessariamente nos remete somente à tecnologia, é isso? Nós temos aqui alguns exemplos, vou trazer um bem atual, esse requer tecnologia, mas é uma forma de inovação também. Um exemplo desse pensamento inovador, a criação do aplicativo do Uber. Sempre existiram serviços de transporte particular, como os táxis e motoristas pagos, porém a ideia de facilitar e tornar esse serviço acessível a milhões de pessoas é extremamente inovador e, por isso, tão bem sucedido quanto é hoje. E claro que muitos outros exemplos podem ser dados, como a internet, os apps de mensagens instantâneas, Netflix, Spotify, mas temos também dentro da educação alguns exemplos,
como, por exemplo, um professor que conseguiu montar um laboratório de ciência numa escola de periferia, realiza projetos úteis para a comunidade e para a educação, transformando muitas vidas. Também é um exemplo inovador, é um exemplo de prática inovadora educacional, prática inovadora docente. Um professor de ciências que quer apresentar seus métodos e práticas como exemplos de que a inovação é uma atitude que independe de recursos de última geração. Inovar não é nada mirabolante. Temos que agir pela simplicidade, fazer pequenos gestos que podem despertar grandes projetos. Há mudanças simples e aplicáveis para todos os profissionais que podem trazer resultados surpreendentes. Então, a gente pode perceber que essa mudança, essa inovação dentro da escola, dentro da nossa prática, não é necessariamente pensar em tecnologia. Claro que a gente pode estar utilizando a tecnologia ao nosso favor, trazendo ela para o nosso contexto educacional, utilizando ela como um instrumento, uma ferramenta pedagógica que vai acrescentar ao nosso trabalho, mas não necessariamente somente a tecnologia. A gente pode informar nesse processo dentro da sala de aula, nesse processo de aprendizagem com o nosso aluno dentro da nossa sala de aula. Continuando o entendimento sobre a questão da inovação, a gente vai ter outro conceito. Segundo o autor, entender inovação como ruptura requer que se olhe para o cenário da sala de aula, o lugar onde o professor e alunos se vinculam e se movem em função do conteúdo escolar. Então, esse é o pressuposto que nos leva a eleger a sala de aula como um espaço concreto de ensino que possibilita prática pedagógica inovadora, assumindo a inovação no sentido em que a autora explica. Acredita-se que as inovações têm de ser pensadas, geridas e realizadas pelos professores, seguindo um movimento de baixo para cima, na direção de uma educação que articule as experiências dos alunos e os problemas sociais com a cultura escolar. Então, pensar em inovação, especialmente inovação na educação, é um processo de entender como as coisas são hoje e ver tudo que pode ser feito para melhorar e otimizar ao máximo. E para pensarmos em inovação na educação, primeiro é preciso entender o modelo educacional do Brasil hoje. É isso? Esse modelo tradicional. A maioria das instituições de ensino no país opera sobre o modelo tradicional de educação presencial. Nesse caso, geralmente as aulas acontecem em um período de 50 minutos, em uma sala de aula presencial, na qual o professor é a figura que está à frente da classe, em pé, utilizando o quadro para passar os conteúdos. Esse modelo utilizado na maioria da educação básica do país, nos mais diversos tipos de instituições de ensino, esse modelo que é utilizado. No modelo de educação tradicional, o professor ainda é visto como o protagonista do ensino e do aprendizado, e não o aluno. Então, muitos críticos desse modelo focam exatamente nesse ponto. Afinal, em uma sala de aula com dezenas de alunos, é impossível que todos eles aprendam da mesma forma. É isso? Com a mesma rapidez, com os mesmos estímulos. E se o professor é a figura central, o ensino não pode estar atingindo todos os alunos, fazendo com que eles não alcancem todo o seu potencial de aprendizado. Então, a gente tem que começar a rever e a repensar esse modelo de educação tradicional para que a gente possa estar trazendo uma prática docente inovadora para a nossa sala de aula e para a nossa escola e para a nossa comunidade como um todo. Então, pensar em inovação na educação tradicional pode ser importantíssimo para que a gente possa alcançar um patamar novo de ensino, no qual os alunos alcancem o máximo do seu potencial e, ao mesmo tempo, que tenham experiências incríveis e diferentes dentro da escola, dentro da sua sala de aula. E na nova sociedade do conhecimento, o autor aponta que o constante processo de mudança
e inúmeras inovações provocam transformações, alterando a forma de a ciência encarar o conhecimento, enfatizando uma nova visão de mundo, de homem e de sociedade. O que nós observamos hoje é que os exageros de informações geradas e produzidas a cada segundo e a disponibilização desses conhecimentos na internet para acesso de todos, inclusive dos nossos alunos, eles desafiam as instituições de formação a adquirir competências para formar esses novos profissionais, formar alunos e profissionais com um novo tipo de conhecimento científico, profissionais tecnológicos, culturais e sociais, que lhe permitem viver responsavelmente em sociedade e atuar com cidadania no mundo do trabalho. O mundo esse que hoje precisa muito mais do que um cumprimento de rotinas, precisa de uma nova postura, uma postura investigativa desse novo profissional na busca de soluções. Então, essa é uma nova necessidade social, uma nova necessidade da formação do profissional, que implica em uma atualização constante de conhecimento desse novo profissional. Essa busca, esse constante estudar, esse constante pesquisar desse profissional, para que a gente possa corresponder às necessidades atuais desse novo perfil de aluno. Porque o que vai ocorrer? Esse novo perfil de aluno, ele está sempre se inovando, buscando novas informações, buscando novos saberes, e esse profissional continua nas mesmas práticas, nos mesmos modelos de ensino, sem procurar uma formação continuada, sem estar procurando se desenvolver intelectualmente e procurando uma nova forma de atuar dentro da sua prática pedagógica. Inovar na escola, além de incluir a tecnologia educacional, engloba uma visão ampliada das necessidades dos indivíduos na sociedade em que será inserido, tais como ter novos territórios para o aprendizado, né? E esse aluno ele precisa ser levado a conhecer outros espaços, não somente o espaço da sala de aula como aprendizado, considerar o aluno como questionador, conscientizar sobre a sua cidadania, modernizar o espaço escolar, proporcionar uma aprendizagem criativa e outras condições. O que a gente vê é que a prática docente hoje ela está em volta de grandes mudanças no cenário social, considerando o uso de diferentes tecnologias em sala de aula. E é de extrema importância a gente refletir sobre a formação desse docente, que trabalhará com os alunos do século XXI. Quando a gente fala que inovar na escola não inclui somente a tecnologia, inclui outros pontos para que essa inovação aconteça. Quando se fala em inovação educacional, logo pensa no uso de tecnologia nos processos escolares, não é isso? Mas o que nós vemos hoje é que nem sempre ter laboratórios de informática na sala de aula, ter um tablet por aluno, já basta para se constituir uma ação inovadora. Uma inovação educacional significa ensino e aprendizagem de conceitos de maneira a termos uma sociedade menos desigual e mais capaz. Não adianta, nos dias atuais, o professor que ensina português não ensinar a melhor forma do aluno entender um contrato, do aluno conseguir interpretar. Não adianta os professores que ensinam matemática esquecem de mostrar a forma de controlar as finanças pessoais. Passa o conteúdo de geografia, mas não leva os alunos de geografia e história aos pontos históricos do seu município. Quer dizer, não adianta tanta inovação se não colocarmos o sujeito na realidade a qual vive e ele está inserido. A gente precisa unir essa teoria e essa prática, colocar esse sujeito dentro da realidade a qual ele está vivendo, para que esse aluno ele possa estar construindo esse conhecimento. Para inovar na escola e também na prática pedagógica, é preciso entender que a geração de estudantes de hoje mudou. Não adianta a gente imaginar que nós temos os mesmos alunos, do mesmo jeito que a gente foi. Não, essa geração de estudantes hoje é outra. Esses alunos eles buscam mais do que teoria conteudista.
eles querem contribuir com suas ideias, eles querem analisar o que aprendem com pensamento crítico e desejam ter uma vida mais equilibrada, segundo o senso do propósito. Mas para isso precisa também um professor que motive esse aluno, para que ele possa realmente entender esse conteúdo, para que vai servir para a vida útil desse aluno. Porque eles buscam ser indivíduos que fazem a diferença no mundo. A sociedade hoje exige uma educação inovadora, até por necessidade profissional. As empresas buscam atualmente um colaborador que possa solucionar problemas por meio de sua própria inteligência, que possa trazer ideias relevantes, que busque aprendizado constante e que saiba como levar isso para a prática. Busca-se hoje um profissional inovador, que ele faça a diferença no seu espaço profissional. Então, é esse profissional da educação que hoje se busca. Então, a tecnologia modifica a expressão criativa do homem, modificando sua forma de adquirir conhecimento. Nesse novo cenário, o papel do professor é mediador das atividades presenciais e à distância, e não de ser apenas o provedor de informação. Então, como vemos, as novas tecnologias, elas estão provocando, sim, profundas mudanças em nossas vidas, na nossa vida educacional, no nosso campo educacional, mas os professores não precisam ter medo de serem substituídos pela tecnologia, pois, como nós vimos, a tecnologia está, sim, inclusa como uma inovação. Porém, a tecnologia por si só não transforma. O educador precisa se apropriar dessa tecnologia para se lançar a novos desafios e reflexões sobre sua prática docente e o processo de construção do conhecimento por parte do aluno. A utilização da ferramenta e da metodologia sem uma proposta coerente não garante a eficácia na construção do conhecimento, como a gente já falou anteriormente. Não adianta nós termos uma escola supermoderna, cheia de laboratórios, se o professor não se apropria desse conhecimento. Então, isso não vai garantir a eficácia na construção desse conhecimento. O professor estará apenas reproduzindo os modelos tradicionais já existentes e os alunos, mais uma vez, estão aí à frente a respeito dessas tecnologias. Então, para Morin, com as novas tecnologias, o professor tem um grande leque de opções metodológicas, de possibilidades de organizar sua comunicação com os alunos, de introduzir um tema, de trabalhar com os alunos presencial e virtualmente e também avaliá-los. Trata-se de uma inovação pedagógica que deixa claro que o papel do educador está em orientar e mediar as situações de aprendizagem para que ocorra entre a comunidade de alunos o compartilhamento e a aprendizagem colaborativa, para que aconteça a apropriação que vai do social ao individual. Então, o professor, pesquisando junto com os educandos, problematiza e desafios pelo uso da tecnologia, a qual os jovens modernos estão mais habituados, né? Eles estão mais habituados à tecnologia do que o professor, surgindo mais facilmente a essa interatividade. Então, nessa proposta, torna-se cada vez menor a utilização do quadro negro, do livro-texto e do professor conteudista, enquanto aumenta a aplicação de novas tecnologias. Elas se caracterizam pela interatividade, pela capacidade de simular eventos no mundo social e imaginário. Não se trata, porém, vamos lembrar, né, que ninguém está aqui dizendo que não se trata, porém, de substituir o livro pelo texto tecnológico. A fala do docente, pelo fascínio das novas tecnologias, não se pode esquecer que os mais poderosos e autênticos recursos, que são os recursos sujeitos da aprendizagem, continua sendo quem? O professor e o aluno, que juntos poderão descobrir esses novos caminhos para a aquisição do saber. O papel fundamental do professor inovador é o de ensinar, sendo um mediador desse processo em construção e não o detentor desse conhecimento,
Hoje, nós somos o mediador, nós não temos esse conhecimento próprio, esse conhecimento, esse domínio desse conhecimento, porque o aluno, muitas vezes, ele já vai para a escola e, na maioria das vezes, ele já tem esse conhecimento. Além disso, também é importante aproximar-se dos alunos, compartilhar os seus interesses, a sua realidade, interagir e trocar ideias, objetivando construir sentidos e significados para a aprendizagem, que é o que a gente falou bem anteriormente nos slides, né? Passado, que há essa necessidade do professor ele trazer o aluno para essa realidade, para onde ele possa interagir e construir sentido e significado para a sua aprendizagem. Ainda é preciso procurar entender as novas tecnologias para que servem, por que estão disponíveis, porque como podem contribuir para o ensino. Então, é importante você procurar conhecer as tecnologias para que você possa estar trabalhando e utilizando. Essas podem ajudar muito o professor, fornecendo novas ferramentas, os novos métodos que se adaptam a novos contextos. Então, resistir a essas mudanças acaba tornando-se uma forma de exclusão, né? Então, logo o professor deve exercer o papel de um ser evolutivo, de um ser mediador, que pensa, que reflete, que analisa e busca sempre o aperfeiçoamento, a fim de facilitar a aprendizagem com significado. De fato, não há melhor método ou uma melhor forma de aprender. As ferramentas elas estão à disposição e cabe ao docente saber como melhor utilizá-la para estimular a curiosidade e proporcionar aprendizados com sentido em prol do melhor processo de ensino-aprendizagem. E eu vou deixar aqui para que a gente possa refletir, né, essa mensagem, mas antes disso eu quero concluir que quando a gente fala em inovação na prática educacional, tem muito a ver com o ato de realizar ações com o objetivo de tornar algo melhor, né? Inovar na nossa prática pedagógica como professor é trazer recursos para que o ensino e aprendizado sejam mais capazes, mais eficazes e que acompanhem o progresso dos anos, pois o aluno do século XXI é aquele que tem acesso direto às informações, sendo um sujeito profundamente atualizado, e com isso as instituições de ensino precisam ser atual, de forma que o aluno se sinta que está em um ambiente que pode acrescentar conteúdo relevante à sua vida como um todo. Então, refletindo sobre essa temática, Albert Einstein fala que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Então, a gente precisa estar procurando inovar, procurando dentro da nossa formação, inovar dentro da nossa área, inovar dentro da nossa prática docente, para que a gente possa realmente fazer com que esse aluno e acrescentar nesse aluno conteúdos relevantes para a sua vida.